Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite, no livro de Salmo, capítulo de número 34, referências de 12 a seguir para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos chamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que o têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Então, amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações para compartilhar com a sua igreja e compartilhar com o seu povo. E Deus colocou no meu coração a trazer para o tema desta mensagem: para viver bem. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o salmista, ele vai trazer o entendimento acerca do que nós devemos fazer para viver bem. Nós sabemos que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. O princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor, é o obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. E sabemos que fora do Senhor não há a sabedoria que é tratável, porque a sabedoria tratável, ela vem do céu. A sabedoria do homem, ela é animal, ela é diabólica e é destruidora, porque ela visa os seus próprios interesses. Mas a sabedoria que vem de Deus, que vem da parte de Deus para as nossas vidas, é uma sabedoria que é tratável, que é compartilhável, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui o salmista, ele diz: guarda a tua língua do mal. Nós precisamos entender, aleluia, que a palavra, ela tem poder. E o primeiro conselho aqui do salmista é que nós venhamos guardar a nossa língua do mal. Porque muitas e muitas vezes o mal, ele começa por uma fala, por uma fofoca, por uma calúnia, por um falso testemunho, que vidas são destruídas, ministérios são destruídos, sonhos são destruídos, projetos são destruídos, por causa da maldade na língua. Louvado seja o nome do Senhor. Embora em Tiago 3, 1 ao 12, esteja escrito acerca do tropeço na palavra, que o homem, ele é incapaz de refrear a língua, embora o homem domine sobre animais, peixes, répteis e aves, embora, aleluia, o homem tenha domínio sobre todos os animais, tudo aquilo que respira sobre a terra, o homem, ele não consegue refrear a sua própria língua. Mas é importante saber que, como uma pequena faísca traz incendeio para um bosque inteiro, assim também a língua, um membro que está posto, aleluia, no meio dos membros, e que pode trazer condenação para a minha e para a tua vida. E que pode trazer condenação para a vida de culpados, ou até mesmo para a vida de inocentes, quando não há liberação de perdão, ou quando há maldade em nossos corações. E é preciso guardar a nossa língua de falar qualquer coisa.
Nós precisamos estar sempre prontos a ouvir e tardios ao falar. Porque devemos estar prontos para ouvir aquilo que é bom, aquilo que agrega, aquilo que engrandece, que enobrece as nossas vidas. Tardio a falar, porque antes de falar nós precisamos refletir, precisamos meditar, precisamos estudar para saber aquilo que iremos falar. Nós não podemos sair por aí falando qualquer coisa, sem ter conhecimento, sem temor a Deus, porque o homem vai prestar conta de toda palavra ociosa que disser. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso guardar a língua, é preciso ter sabedoria, para que eu e você não sejamos canal de fofoca, para que eu e você não sejamos canal de calúnias, de difamação e de destruição na vida de inocentes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que por causa da palavra da mulher de Potifar, um falso testemunho, ele é conduzido a uma prisão. E muitas vezes há pessoas que estão presas, estão aprisionadas por causa de uma calúnia, por causa de uma difamação, por causa da maldade na palavra que vem do coração. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos guardar a nossa língua. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os escândalos são inevitáveis. Mas a Bíblia diz, ai daqueles por quem vier os escândalos. E eu quero dizer que os escândalos, ele não vem apenas por aqueles que praticam, mas os escândalos, ele vem também por meio da vida daqueles que divulgam. Há muitas pessoas, aleluia, fazendo programa de rádio, de TV, ou até mesmo na internet, se dizendo cristão, mas estão trazendo fofoca, trazendo picuinhas, sendo mexeriqueiros. E nós precisamos se ater a esse cuidado, porque isso não agrada o coração de Deus. E muitas vezes, ao invés de proclamar a palavra do Senhor, ao invés de proclamar o Evangelho do Senhor, ao invés de proclamar o amor de Cristo na terra, estamos trazendo a própria destruição. Louvado seja o nome do Senhor, na vida de culpados ou até mesmo de inocentes, quando na verdade deveria haver amor, quando na verdade devia haver misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que nós devemos guardar também os nossos lábios para não falar enganosamente. Muitas vezes nós somos enganados e falamos enganosamente. Muitas vezes nos vende uma verdade e nós compramos como se fosse verdade, mas na verdade o que está sendo nos contado é uma mentira. E isso pode destruir sonhos, pode destruir projetos, pode atrapalhar a obra de Deus, pode atrapalhar o crescimento da obra do Senhor. E nós precisamos ter esse cuidado de guardar os nossos lábios e não falar enganosamente. Porque há muitas pessoas que usam os lábios para enganar, usam a palavra para enganar. Louvado seja o nome do Senhor. E para tirar benefício próprio. E falando de uso da palavra para o engano, nós podemos lembrar da vida de Eva e Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Vivendo ali no paraíso, Deus lhe dá uma ordenância a não comer da fruta que estava no meio do jardim, para que não morressem. E a serpente, por meio da palavra, ela chega e fala enganosamente para Eva comer da fruta, sob a promessa de que eles não morreriam. E quando Deus diz que eles não morreriam, Jesus não estava falando da morte carnal, mas estava falando da morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E não há morte pior do que a morte espiritual. Nós precisamos, aleluia, estarmos vivos diante do Senhor. A serpente traz palavras enganosas e convence Eva, e Va convence Adão, e ambos caem no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí começa a tragédia da humanidade na terra. Começa o homem a se distanciar de Deus por meio da palavra, por meio do engano. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Eva, dando ouvido ao engano, enganou o seu esposo, que também deu ouvido ao engano. E nós precisamos guardar a nossa língua, precisamos, aleluia, guardar os nossos ouvidos também do engano.
porque é pela palavra e pelo ouvido que muitas e muitas vezes começa o mal. Às vezes é pela palavra, é pelo ouvir que muitas e muitas vezes começa a enganação. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos guardar os nossos ouvidos. Não podemos emprestar o nosso ouvido para fofoca. Não podemos emprestar o nosso ouvido para falácias mal. Não podemos emprestar o nosso ouvido para mexeriqueiros, para aqueles que só trazem contenda. Porque por incrível que pareça, amada igreja e amados irmãos, tem pessoas que só sabem trazer contenda. Tem pessoas que só sabem trazer contenda, só sabem causar guerra, só sabem causar desacerto, desavença, e não tem paz no seu coração para oferecer. E nós precisamos ter paz para oferecer ao nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, após ter guardado os nossos ouvidos, louvado seja o nome do Senhor, agora após guardar a nossa boca, é necessário apartarmos do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aparta-te do mal. Muitas e muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, quando o salmista diz aparta-te do mal, agora ele está falando das ações. Muitas e muitas vezes nós não podemos, aleluia, mudar as ações das pessoas para conosco, mas nós temos o controle da nossa reação. Muitas e muitas vezes nós não temos controle sobre a ação do outro, sobre a nossa vida, mas a reação, ela está totalmente sobre o nosso controle. E nós precisamos desenvolver o domínio próprio, desenvolver esse entendimento, essa temperança, para nos guardar do mal, guardarmos da ação má, guardarmos da reação do mal, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Às vezes nós recebemos boas ações, e muitas vezes as boas ações que nós recebemos, nós não proclamamos. Muitas e muitas vezes alguém que fez o bem e guardou no baú, guardou debaixo de 7 chaves, e você não fez questão de publicar nas redes sociais, não fez questão de falar para o teu vizinho, de falar no convívio social onde você vive, mas quando alguém te faz o mal, aí você quer esculachar. Muitas e muitas vezes 1000 acertos, 1000 ações boas e nós não divulgamos, mas basta uma má ação para que nós não venhamos liberar o perdão, para que nós venhamos querer enterrar esta pessoa viva, e não convém que seja desta maneira. Precisamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, entender que cada um oferece o que tem. Se aquele praticou mal contra a tua vida, é porque ele é mau e era o que ele tinha naquele momento. Mas precisa lembrar que talvez em outro momento, talvez já tenha praticado algo de bom sobre a tua vida, e é preciso que o bem que essa pessoa pratica também esteja guardado no nosso memorial, para quando ela precisar do perdão, para quando ela precisar da graça e da misericórdia do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos ensina a perdoar. Jesus, ele nos ensina que da maneira que julgar, seremos julgados, da maneira que perdoar, nós seremos perdoados. Portanto, se nós temos a certeza de que somos falhos, somos pecadores, e que iremos precisar da graça, iremos precisar da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, porque cargas d'água nós não queremos liberar perdão para aquele que nos ofende, porque carga d'água queremos, aleluia, exercer duro juízo sobre aqueles que nos ofendem, porque está escrito em Provérbio que qualquer tolo pode começar uma briga, qualquer pessoa pode começar uma briga com você, por meio de uma palavra. Existe um ditado popular que basta um empurrão para começar uma briga. Basta uma pisada no pé, um empurrão ou uma palavra para começar uma briga, e qualquer tolo pode começar uma briga. Mas louvado seja o nome do Senhor, só um homem sábio, ele consegue dar fim a uma guerra. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem controle sobre as ações dos outros, sobre a tua vida.
Você não pode controlar se as pessoas te oferecerão bem ou mal, mas você pode controlar as suas reações. Você pode controlar o perdão, sabe por quê? Porque perdoar é uma decisão. Perdoar é uma opção. Quando nós decidimos perdoar, nós perdoamos e pronto. Assim como a vingança também é uma decisão. Nós decidimos o que faremos com aquilo que recebemos. E nós precisamos seguir aquilo que Jesus nos ensina. E o que Ele nos ensina é o amor, é a graça, é a misericórdia, é o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E para trazer o nosso entendimento e para o nosso crescimento em sabedoria nesta noite, eu quero te fazer uma pergunta: quem ganha numa briga? Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém pisa no pé de alguém, ambos saem no tapa, saem no bicão, e um sai com o olho direito cego. No entanto, o seu oponente sai com o olho esquerdo cego. Quem ganhou nesta briga? Ambos perderam. Ambos poderiam ter voltado em paz para casa. Ambos poderiam ter reconhecido o seu erro ou desculpa. Louvado seja o nome do Senhor. Há momento que nós precisamos exercer o pedido de desculpa. Há momento que nós precisamos reconhecer o nosso erro, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e ter a humildade de dizer: eu errei, me perdoa, eu quero fazer diferente. Me permita fazer diferente. Sabe por quê? Porque aquele que te pisa no pé hoje, amanhã pode te dar um copo d'água. Aquele que te pisa no pé hoje, aquele que te empurra hoje, amanhã pode te dar um abraço, pode te dar uma rosa. Sabe por quê? Porque uma palavra branda, ela acalma o furor. Portanto, se nós pisamos no pé de alguém, ou se fracassamos com alguém, se empurramos alguém, quando nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa falha, nós abrimos um espaço para que essa pessoa venha perdoar as nossas vidas. E é preciso haver em nós esse reconhecimento, e é preciso haver em nós a sabedoria de entender que numa briga não existe vencedor. Numa briga, numa guerra, não existe vencedor. Não importa quem está certo, quem está errado. Numa guerra, inocentes serão feridos, inocentes serão mortos. Ambos os lados terão percas, ambos os lados terão vitórias, mas ambos serão perdedores. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter esse entendimento para que nós venhamos, aleluia, afastar do mal. Para que nós venhamos se desviar do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque existe um ditado popular que quando não quer, dois não brigam. Louvado seja o nome do Senhor. Quando um não quer, dois não brigam. Se existe dois países se confrontando, é porque os dois estão querendo se confrontar. Se existe, aleluia, um casal se confrontando um ao outro, é porque ambos querem se confrontar. Se existe filho confrontando o pai, a mãe, se existe uma guerra travada dentro de casa, é porque ambos querem se confrontar, mas quando um confronta e o outro não revida, logo ele se cansa e vai adquirindo sabedoria e vai reconhecendo o quanto ele é carente de Deus, quanto ele é carente, louvado seja o nome do Senhor, de adquirir sabedoria. Portanto, nós precisamos apartarmos do mal, fazer o bem para quem? A Bíblia nos ensina que nós precisamos amar até os nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bem teria eu em amar aqueles que me amam, que benefício teria eu de convidá-lo para um banquete, aqueles que me convidam por sua vez para estar em sua casa e preparar banquete para a minha vida. Que vantagem eu teria? Mas a minha vantagem, a tua vantagem está quando nós aprendemos a amar os nossos inimigos. Quando nós aprendemos a amar aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam contra as nossas vidas,
aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos confrontam, aquele que empurra, aquele que pisa no nosso pé, aquele que calunia. Nós devemos dar água, devemos dar alimento, devemos dar um colo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o que eles precisam é do amor, o que eles precisam é da misericórdia, do perdão, porque quem está ferido fere, e quem está curado cura. E eu e você, nós precisamos sermos curados por Cristo, porque Cristo morreu para salvar as nossas pisaduras. E estando nós curados em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, nós também podemos curar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter a paz, oferecer a paz de Cristo. Precisamos viver em paz, louvado seja o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Cada um oferece o que tem. Quem tem ira, oferece ira. Quem tem raiva no seu coração, oferece raiva. Quem tem ódio, oferece ódio. Mas eu e você, nós temos o amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, um amor que supera tudo, o amor que supera o ódio, o amor que supera o perdão, o amor que supera a tolice. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é maravilhoso em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Quando nós procuramos ter uma vida de justiça, ter uma vida de temor a Deus, uma vida embasada na palavra de Deus, Deus, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua oração. Então vale a pena ser justo, louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena praticar a justiça, louvado seja o nome do Senhor. Sabe para quê? Para que no momento da tua dificuldade Deus possa ouvir o teu clamor, para que no momento da tua aflição Deus possa ouvir a tua voz e trazer para ti o socorro, porque os seus olhos estão atentos ao teu clamor, à oração do justo. Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez que nós entendemos que a justiça pertence a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos entender que nós não somos chamados como justiceiros para reagir às ações, mas nós somos chamados para sermos, aleluia, diferente. Somos chamados para fazermos diferente. Para onde houver ódio, nós levar o amor. Para onde houver discórdia, nós levar o perdão. Para onde houver guerra, nós levarmos a paz. Para onde houver injustiça, levarmos a justiça. Para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não fomos chamados como justiceiros. Louvado seja Deus. Não pregamos vingança, mas a Bíblia diz que a face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra, como foi lido nesta noite, a memória deles. A face do Senhor está sobre os maus, para desarraigar da terra a memória deles. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, como testemunho vivo desta palavra, do cumprimento desta palavra na minha vida, eu já vivi para ver os meus inimigos serem enterrados e esquecidos. Embora eu pareça jovem, embora eu me sinta jovem, com 40 anos de idade, eu já vivi para ver o cumprimento desta palavra. Homens que já marcaram o dia, a hora e o local da minha morte, mas não estão mais aqui entre nós, e que já foram esquecidos. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus te convida por esta palavra a semear a justiça, a semear o amor, o perdão. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus possa te ouvir no momento da tua aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu vi os meus inimigos serem enterrados e serem esquecidos, mas a minha história continua sendo escrita pelo dedo de Deus até os dias de hoje. A minha história continua sendo escrita pelo dedo de Deus e eternizada por Deus até os dias de hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas.
Vale a pena amar a justiça, vale a pena praticar a justiça, vale a pena, louvado seja o nome do Senhor, sermos temente a Deus, vale a pena liberar perdão. A palavra nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, é para viver bem, para viver muitos dias sobre a terra. Pratique o amor, pratique a justiça, pratique o perdão. Sabe por quê? Porque muitas são as aflições de um justo, mas Deus o livrará de todas. Assim como Deus fechou a minha cova, não por uma vez, mas por mais de uma vez, Ele é o Deus também que já fechou a tua cova. Talvez o teu inimigo já tenha preparado uma cilada para te apanhar, para te destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não deixou acontecer, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tentaram armar contra a vida de José por meio da inveja, jogando num poço, vendendo como escravo. Tentaram armar contra a vida de José, caluniando, colocaram numa prisão. Mas a palavra de Deus vai dizer que ao seu tempo Deus o exalta por meio de um sonho, por meio da interpretação de um sonho, e Deus coloca ele como governador do Egito, a maior potência mundial daquela época. E ele era maior do que o próprio Potifar, a não ser que ele estivesse assentado em seu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Deus tem escrito para a tua vida vai se cumprir. Aquilo que Deus tem escrito para a tua história vai se cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Continua amando a justiça, continua praticando a justiça. Há momento que parece que ser justo, praticar a justiça parece fora de moda, parece fora de contexto, mas vale a pena, louvado seja o nome do Senhor, viver fora da moda. Vale a pena viver fora do contexto, mas viver debaixo da direção de Deus. Vale a pena viver fora da moda, viver fora do contexto, mas viver debaixo da proteção das potentes mãos do Senhor, para ser exaltado por Deus ao seu tempo, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor está perto, louvado seja o nome do Senhor, daqueles que têm um coração quebrantado. E quando a Bíblia diz que o Senhor está perto daquele que tem um coração quebrantado, é perto mesmo. Quando a Bíblia diz que Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado, muitas e muitas vezes nós achamos que estamos na terra, Deus está no céu, e Ele verdadeiramente está, mas ao mesmo tempo que Ele está no céu, Ele está ao teu lado, te guardando, te protegendo, te dando livramento. Louvado seja o nome do Senhor, contra a calúnia, contra a difamação, contra as astutas ciladas do inimigo, contra os pratos que o inimigo prepara contra a tua vida, porque a Bíblia diz que o inimigo vive ao derredor procurando quem possa matar, quem possa destruir, mas em tua volta um anjo do Senhor te guardando, te livrando. Se você deitou, se você acordou, é porque o Senhor te sustentou. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor nos sustentou, para que o seu nome seja glorificado em nossa vida. Então vale a pena adorar, vale a pena procurar ser justo, amar a justiça e servir a Deus. Embora tenhamos que passar por aflição, embora tenhamos que passar pelo deserto, porque as aflições são muitas, mas o Senhor, Ele nos livra de todas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A malícia é como uma armadilha, mas muitas e muitas vezes aqueles que são maliciosos, que armam armadilha para um justo, eles acabam caindo na sua própria armadilha. Há pessoas que se levantam contra a tua vida, que armam calúnia, que armam difamação, que tentam destruir a tua imagem, destruir os teus projetos, os teus sonhos, mas eles serão apanhados na sua própria armadilha. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que pertence a mim, o que pertence a você é o amor, é a misericórdia, é o perdão. O que pertence a mim e a você é oferecer um copo d'água, é oferecer o alimento, é oferecer a outra face, como Jesus nos ensinou. O que cabe a mim, o que cabe a você, é quando alguém nos obrigar a caminhar uma milha, caminhar com Ele
e duas. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. O que cabe a mim, o que cabe a você, é que quando alguém tomar a tua capa, você entregue a ele também a sua túnica e diz: vai, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Deus que te chamou, Ele é contigo para te guardar, para te proteger, para te livrar e para te abençoar na terra dos viventes, porque Ele é Deus da tua vida. E é Ele quem faz justiça pela tua vida. Dos que aborrecem os justos, louvado seja o nome do Senhor, serão punidos por Deus. Está escrito na palavra do Senhor: os que aborrecem os justos serão punidos por Deus. Sabe por quê? Porque tocar num escolhido, numa escolhida do Senhor, é como tocar na menina nos olhos do Senhor. E o nosso Deus, Ele sendo justiça, louvado seja Deus, Ele permite que os irmãos de José um dia vá ter um encontro com Ele. E aqueles que um dia estiveram na condição de juiz, de decidir se jogava no poço, de decidir se vendia, agora tem que se curvar diante dele. Tem que precisar da graça, da misericórdia e do amor dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, sabe o que é? É que José, louvado seja o nome do Senhor, na condição de governador, ele poderia mandar prender, poderia mandar matar, ele poderia se vingar daquele povo, mas não. Ele resolveu trazer o amor, ele resolveu trazer a graça, ele resolveu trazer o perdão. Ele preferiu entender que era Deus quem tinha o mandado na frente para socorrer o seu povo no momento da dificuldade. Eu e você, nós precisamos entender que o deserto que nós estamos passando, até mesmo a inveja, até mesmo a calúnia, até mesmo a defamação, até mesmo aquele que nos empurra, que pisa no nosso pé, aqueles que se levantam contra as nossas vidas, é Deus nos empurrando para mais próximo da bênção, é Deus nos dando mais um testemunho de vida para contar, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Para viver bem, pratica a justiça. Para viver bem, pratica a justiça e o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E veremos, aleluia, o que Deus fará na nossa vida. É certo que talvez em algum lugar do caminho o teu pé tropeça em pedra, errou, reconhece, se volta para Deus. Tenha humildade, precisa pedir perdão, pede perdão. Precisa pedir misericórdia, pede misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, mas procura praticar a justiça, o amor e o perdão. Louvado seja o nome do Senhor, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta oportunidade para compartilhar com a sua igreja, para compartilhar com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração nesta noite. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esta palavra, uma palavra de aprendizado, uma palavra de ensinamento para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Vamos abençoar a vida deles nessa noite. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Jó foi abençoado quando orou pelos seus amigos. Muito mais seremos nós abençoados quando oramos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. A oração do cristão não é a oração de feiticeiro, mata, fere, não. Machuca, não. Essa não é a oração do cristão. O cristão, ele ora para que seja feita a vontade de Deus. O cristão, ele ora e abençoa os seus inimigos. E entende que a justiça não pertence a ele, mas pertence a Deus. Oremos ao Senhor nessa oportunidade. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, diante da Tua presença nós oramos, ó Pai, abençoando, Deus, a vida daqueles que se levantam contra as nossas vidas. Oramos, Pai, nessa noite, nessa oportunidade, para abençoar a vida daqueles que nos perseguem,
abençoar a vida daqueles que nos amaldiçoam. Oramos, Pai, nessa noite para abençoar a vida daqueles que oram, que faz oração contrária às nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa abençoar os nossos amigos, os nossos familiares, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, o nosso ministério, mas que o Senhor possa abençoar também os nossos inimigos. Que o Senhor possa abençoar os nossos aliados, que o Senhor possa abençoar os nossos concorrentes, com grande poder, grande glória, com sabedoria, com prosperidade, com o melhor desta terra, Pai. Nós abençoamos todos aqueles que têm se levantado contra a nossa vida. Senhor, nos dá sabedoria para liberar perdão, nos conceda o dom de perdoar, o dom do amor, o dom da sabedoria do céu, Pai, para que nós possamos continuar avançando na graça e no conhecimento. Toma as nossas vidas, Senhor, no Teu altar. E se o nosso inimigo precisar de nós, nos dê sabedoria para lhes dar água. Se o nosso inimigo precisar de nós, nos dê sabedoria para lhes dar alimento. Se o nosso inimigo precisar de nós, nos dê sabedoria para orar por eles, Pai. Abençoando a vida deles, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Senhor, fica conosco, fala conosco e ajude as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Cura os nossos adversários, nossos inimigos. Cura, Senhor, aqueles que têm se levantado contra as nossas vidas, Pai. Cura primeiro o seu coração para que alcance a salvação. Cura a alma, cura o espírito, cura a carne, cura o sangue, cura os ossos, o nervo, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. É isso que nós pedimos e por fé te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.